A mansão dos Almeida erguia-se imponente no bairro mais nobre da cidade, com seus jardins impecáveis e portões de ferro que pareciam separar dois mundos completamente diferentes. Ali dentro, cercado por mármore italiano e lustres de cristal, o patriarca Antônio Almeida definhava em sua cama king size, envolvido por lençóis de seda que custavam mais que o salário anual de uma pessoa comum. Aos 78 anos, depois de construir um império farmacêutico do zero, ele agora mal conseguia segurar uma colher, sua pele pálida contrastando com o dourado dos móveis ao redor. Os médicos haviam diagnosticado um AVC isquêmico seguido de uma pneumonia que simplesmente não melhorava. E a família toda sabia que quem controlasse os cuidados de Antônio controlaria também sua fortuna estimada em 150 milhões de reais. Helena Almeida, a nora de 42 anos, havia se posicionado estrategicamente como a salvadora da família desde o primeiro dia da doença do sogro. Casada com Roberto, o filho mais velho, ela transformara sua rotina em um espetáculo de dedicação teatral, sempre com suas roupas de grife perfeitamente coordenadas, unhas feitas, cabelos escovados como se estivesse prestes a entrar em uma revista de sociedade. Naquela manhã de segunda-feira, ela circulava pela mansão com sua bolsa Hermès Birkin preta pendurada no braço, os saltos Louboutin ecoando pelo piso de mármore, enquanto dava ordens aos empregados com um tom que não admitia contestação. Todo mundo na família confiava cegamente em Helena. Afinal, ela era formada em administração, tinha contatos com os melhores médicos da cidade e sempre demonstrava uma preocupação vocálica com o bem-estar do sogro. O que ninguém imaginava é que por trás daquela fachada de nora dedicada, Helena arquitetava algo absolutamente monstruoso. Foi exatamente nessa segunda-feira que Marina Oliveira chegou à mansão pela primeira vez. Aos 34 anos, técnica em enfermagem com experiência de 10 anos em cuidados geriátricos, Marina descia do ônibus 3 quarteirões antes do portão porque não queria que vissem ela chegando de transporte público. Sua mochila surrada de tecido sintético contrastava dolorosamente com as malas de couro legítimo que vira na entrada da casa, e seu uniforme branco simples, comprado em uma loja popular, parecia ainda mais humilde sob a luz dos candelabros caríssimos. Marina precisava desesperadamente daquele emprego. Sua mãe, Dona Conceição, havia sido diagnosticada com câncer de mama 3 meses antes, e os custos do tratamento estavam drenando cada centavo que Marina conseguia juntar. O salário prometido pelos Almeida, R$ 6.000 por mês com moradia inclusa, era a resposta de suas orações silenciosas. Quando Marina foi apresentada a Helena na sala de estar, a nora examinou a nova cuidadora de cima a baixo com um olhar que cortava como vidro. Helena notou cada detalhe. O tênis branco desbotado, o cabelo castanho preso em um coque simples demais, a ausência total de joias, até mesmo de bijuterias baratas. Um sorriso fino e falso se formou nos lábios perfeitamente pintados de vermelho mate de Helena, enquanto ela segurava sua xícara de café, servida em porcelana francesa, aquela que custava R$ 2.000, apenas um jogo de 6 peças. Marina, enquanto isso, recebera sua água em um copo de plástico descartável. O contraste não poderia ser mais claro, mais visual, mais humilhante. A primeira semana foi um processo de adaptação, onde Marina mergulhou completamente nos cuidados com Antônio. O velho patriarca tinha momentos de lucidez intercalados com períodos de confusão, mas Marina percebia algo nos olhos dele, uma inteligência que ainda lutava para se manifestar. Ela o ajudava a se alimentar com paciência infinita, limpava sua pele delicada com cuidado maternal, conversava com ele mesmo quando parecia que ele não entendia, contando histórias de sua própria vida, de Dona Conceição, das dificuldades, mas também das alegrias simples. Antônio, por sua vez, apertava fracamente a mão de Marina às vezes, como se quisesse agradecer, como se reconhecesse naquela mulher humilde uma bondade genuína que há muito não sentia naquela casa de fachadas. Mas Marina começou a notar algo perturbador logo na 3ª semana. Sempre que Helena subia ao quarto de Antônio para administrar pessoalmente os remédios especiais, como ela fazia questão de anunciar para toda a família, o estado do patriarca piorava dramaticamente nas horas seguintes.
Ele, que estava começando a responder melhor aos estímulos, que havia sorrido pela primeira vez, quando Marina colocou uma música antiga que ele gostava, de repente, voltava a um estado de letargia profunda. Sua respiração ficava irregular. Ele suava frio e gemia baixinho como se estivesse sentindo dores que não conseguia expressar. Marina revisava mentalmente tudo o que havia feito, cada procedimento, cada medicação prescrita pelo médico, mas não encontrava explicação. Era como se algo estivesse sistematicamente revertendo o progresso que ela conseguia fazer. Helena, por sua vez, tratava Marina com uma crueldade crescente que começava sutil e foi escalando a cada dia. Na segunda semana, durante um almoço em família, onde Marina precisou servir a mesa antes de comer, Helena interrompeu a conversa para dizer em voz alta, com todos os parentes presentes: "Marina, querida, você não acha que esse uniforme está meio largado? Quero dizer, eu entendo que você não pode comprar roupas de qualidade, mas precisamos manter os padrões desta casa. Afinal, imagine se alguém importante vier visitar meu sogro e vir você com essa aparência de empregadinha de quinta categoria." As palavras foram ditas com um sorriso que tentava mascarar o veneno, mas os outros familiares baixaram os olhos, constrangidos, e ninguém disse nada. Marina sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve a cabeça erguida, respondendo com uma voz calma, que surpreendeu até a si mesma: "Senhora Helena, meu uniforme está limpo e adequado para minha função. Meu trabalho é cuidar do Sr. Antônio com dignidade, não desfilar." A tensão entre as duas mulheres tornou-se palpável. Helena começou a dar ordens absurdas a Marina, como fazer ela limpar o banheiro da suíte master com as mãos, porque esponjas não limpam direito, ou forçá-la a usar um uniforme ridiculamente apertado e curto que Helena havia encomendado especialmente, dizendo que o anterior estava espantando as visitas. Marina recusou o uniforme degradante e isso gerou uma cena onde Helena a chamou de ingrata, teimosa e incompetente na frente de 2 funcionários da casa. O mordomo, seu Carlos, um senhor de 65 anos que trabalhava ali há 30 anos, presenciou tudo, mas apenas baixou os olhos. A governanta, Dona Marlene, mordeu o lábio e fingiu que precisava urgentemente conferir algo na despensa. Ninguém defendeu Marina. Ninguém nunca defendia ninguém naquela casa quando Helena atacava. Mas o que Helena não sabia é que Antônio havia presenciado aquela humilhação. Da porta entreaberta de seu quarto, apoiado em Marina, que o ajudava a dar seus primeiros passos cambaleantes em semanas, o velho patriarca viu tudo. Seus olhos, nublados pela doença, mas ainda capazes de reconhecer crueldade quando a viam, encheram-se de lágrimas silenciosas. Ele apertou a mão de Marina com uma força surpreendente e, pela primeira vez em meses, conseguiu articular uma palavra completa: "Obrigado." Marina olhou para ele e viu algo naquele olhar, algo que parecia dizer: "Eu vejo você, eu vejo sua bondade, eu não vou esquecer isso." Naquele momento, sem que nenhuma das duas soubesse verbalizar, formou-se uma aliança silenciosa entre a cuidadora humilde e o patriarca vulnerável. Foi em uma quinta-feira, por volta das 3 da manhã, que Marina fez a descoberta que mudaria tudo. Ela havia acordado porque Antônio estava gemendo, uma respiração difícil e irregular que acionou seus instintos de enfermeira. Ao entrar no quarto, encontrou o velho coberto de suor, tremendo, seus lábios com uma leve coloração azulada que indicava falta de oxigênio. Marina checou seus sinais vitais, preparou-se para chamar a emergência, mas então Antônio começou a melhorar gradualmente, como se algo no organismo dele estivesse sendo processado e eliminado. Enquanto trocava os lençóis molhados de suor, Marina percebeu algo estranho caído ao lado da cama. Uma seringa descartável, ainda com algumas gotas de um líquido transparente. Mas não havia nenhuma seringa no protocolo de medicações de Antônio naquele horário. Marina pegou a seringa com cuidado, embrulhou-a em um lenço de papel e guardou na gaveta de sua própria cômoda. Na manhã seguinte, Marina começou a conectar os pontos com uma clareza que a fez sentir náuseas. Helena sempre subia ao quarto de Antônio por volta das 2 da tarde, exatamente após o almoço em família, para dar os remédios especiais do médico particular.
Ela trancava a porta, ficava cerca de 15 minutos lá dentro e sempre saía com uma expressão satisfeita, levando consigo uma bolsinha de maquiagem cara que nunca abria na frente de ninguém. E sem falta, 3 a 4 horas depois, Antônio entrava em um estado de deterioração, confusão mental, fraqueza extrema, às vezes vômitos, sempre aquela respiração difícil. Marina revisou mentalmente as últimas 3 semanas e percebeu o padrão. Antônio melhorava nos finais de semana quando Helena viajava para o spa com suas amigas e piorava dramaticamente toda segunda quando ela retornava com sua dedicação renovada. Marina precisava de provas concretas. Ela começou a anotar tudo em um caderno pequeno que mantinha escondido no bolso interno de sua mochila. Horários exatos das visitas de Helena, os sintomas que Antônio apresentava depois, medicações que ela mesma administrava, versus as que Helena dizia administrar. Na terça-feira seguinte, Marina fingiu estar no banheiro, mas na verdade estava escondida no corredor, observando pela fresta da porta entreaberta. Viu Helena entrar no quarto, trancar a porta por dentro, abrir aquela bolsinha de maquiagem e retirar não cosméticos, mas uma seringa e um frasco pequeno sem rótulo. O coração de Marina martelou no peito quando viu Helena aproximar-se de Antônio, verificar se ele estava realmente sonolento e então injetar algo diretamente na via do soro que estava instalado no braço dele. Mas o que Marina fez em seguida foi arriscado e brilhante ao mesmo tempo. Naquela mesma tarde, quando Helena desceu para atender uma ligação importante no escritório, Marina entrou no banheiro da suíte master, onde a nora sempre deixava sua bolsa. Com mãos trêmulas, ela abriu a bolsinha de maquiagem e fotografou tudo com seu celular antigo. 3 seringas novas, um frasco pequeno com líquido transparente e um rótulo que havia sido cuidadosamente removido, mas ainda mostrava traços de cola onde estava escrito Alpra. Marina reconheceu imediatamente Alprazolam, um sedativo potente. Mais ainda, havia um segundo frasco menor com outro líquido e um rótulo parcial que dizia digoxina. Marina sentiu seu sangue congelar. Digoxina em doses altas podia causar arritmias cardíacas fatais, especialmente em alguém já debilitado. Helena não estava apenas sedando Antônio, ela estava lentamente envenenando o próprio sogro. O quebra-cabeça final se completou quando Marina decidiu fazer algo que tecnicamente não deveria. Ela foi até o escritório de Antônio, um lugar que Helena mantinha trancado, mas cujo mordomo tinha uma chave reserva. Com a cumplicidade silenciosa de seu Carlos, que começava a desconfiar também, Marina encontrou na gaveta do fundo documentos que revelavam uma verdade chocante. O testamento de Antônio, redigido 3 anos antes, deixava 60% de sua fortuna para instituições de caridade e hospitais públicos, 30% divididos entre os filhos e apenas 10% para o cônjuge de cada filho, com a condição de que estes permanecessem casados. Mas havia um documento mais recente, datado de apenas 2 meses antes, escrito à mão com uma caligrafia trêmula que tentava imitar a de Antônio. Nele, Helena recebia 40% da fortuna diretamente e seu marido Roberto recebia outros 30%. A falsificação era amadora, mas poderia funcionar se Antônio estivesse morto e não pudesse contestar. Naquele momento, Marina percebeu que estava lidando com algo muito maior e mais perigoso do que imaginara. Helena não estava apenas apressando a morte de Antônio por impaciência ou ganância comum. Ela havia orquestrado um plano completo: manter o sogro em um estado de semiconsciência, com sedativos, para que ele não pudesse denunciar nada, administrar lentamente substâncias que causariam uma morte que pareceria natural, dado seu estado de saúde, e usar o testamento falsificado para garantir uma fortuna que transformaria ela e Roberto em herdeiros principais. Era um plano quase perfeito, exceto por um detalhe que Helena havia subestimado completamente: a dedicação genuína de uma cuidadora humilde que realmente se importava com seu paciente. Marina sabia que precisava de um aliado, alguém da família em quem pudesse confiar. Ela escolheu Juliana, a filha mais nova de Antônio, uma médica de 38 anos que morava em outra cidade, mas visitava o pai todo mês.
Juliana sempre fora a mais sensível da família, a única que tratava Marina com real respeito, perguntando sobre Dona Conceição e como estava o tratamento. Em uma tarde de sábado, quando Juliana veio para sua visita mensal, Marina pediu para conversar em particular. No Jardim dos Fundos, longe de ouvidos curiosos, Marina mostrou as fotos, o caderno de anotações, a seringa que havia guardado. Juliana empalideceu progressivamente conforme ouvia, suas mãos tremendo quando segurou o celular de Marina para ver as imagens dos frascos na bolsa de Helena. A primeira reação de Juliana foi de choque e negação. Afinal, Helena era sua cunhada há 15 anos, a mãe de seus sobrinhos, alguém que sempre se mostrara prestativa. Mas Marina tinha evidências demais, um padrão muito claro, e Juliana era médica o suficiente para entender as implicações daquelas substâncias sendo administradas sem prescrição. Elas precisavam de mais provas, algo irrefutável, porque acusar Helena sem evidências concretas significaria apenas a palavra de uma cuidadora contra a de uma nora rica e influente. Marina sugeriu algo arriscado: instalar uma câmera escondida no quarto de Antônio. Juliana inicialmente recuou, argumentando questões de privacidade, mas Marina foi firme. Doutora Juliana, com todo respeito, a privacidade do seu pai vale menos que a vida dele, porque se não fizermos nada, Helena vai matá-lo. É questão de semanas. Foi Juliana quem comprou uma microcâmera moderna, daquelas que parecem um carregador de celular, e a instalou discretamente na tomada ao lado da cama de Antônio em uma manhã de domingo, quando Helena havia saído para um brunch beneficente. A câmera transmitia em tempo real para o celular de Juliana, que conseguiu acesso remoto através de um aplicativo. Elas não precisaram esperar muito. Na segunda-feira seguinte, pontualmente às 14h15, Helena entrou no quarto com sua bolsinha de maquiagem, verificou se Marina estava ocupada no andar de baixo, trancou a porta e começou sua rotina macabra. A câmera captou tudo em alta definição. Helena retirando a seringa e os frascos, preparando a mistura com uma precisão que indicava prática, aproximando-se de Antônio, que estava em um estado de semiconsciência, e então, o momento mais chocante, ela inclinou-se perto do ouvido dele e sussurrou com uma voz gelada: "Só mais algumas semanas, sogro. Só mais algumas semanas, e tudo que você construiu vai ser meu. Meu e do Roberto. Aquelas suas fundações ridículas, aqueles hospitais públicos imundos, eles não vão ver um centavo. Durma bem." A câmera captou também a expressão de Antônio naquele momento. Por uma fração de segundo, seus olhos se abriram com uma clareza assustadora, um olhar de puro horror e compreensão. Ele sabia. Em algum nível de consciência, através da névoa dos sedativos, Antônio Almeida sabia que sua própria nora estava o assassinando lentamente. Uma lágrima solitária escorreu pela têmpora dele antes que a medicação o puxasse novamente para a escuridão. Mas o que ninguém esperava é que Helena descobrisse que havia sido descoberta. Foi na quinta-feira daquela mesma semana que tudo desmoronou. Marina estava no quarto trocando o curativo de Antônio quando Helena entrou abruptamente, seu rosto normalmente composto agora retorcido em uma máscara de fúria. Ela jogou em cima da cama um pequeno pedaço de papel. Era uma das páginas do caderno de anotações de Marina, que havia caído de sua mochila sem que ela percebesse. Helena a havia encontrado na lavanderia e lido cada palavra. Então é isso? Helena praticamente cuspiu as palavras. Você, uma empregadinha de 5ª categoria, acha que pode me investigar? Acha que pode destruir minha família com suas teorias ridículas de conspiração? Marina tentou manter a calma, mas seu coração batia tão forte que ela sentia nas têmporas. Helena avançou, invadindo completamente seu espaço pessoal. E o perfume caro misturado com algo ácido, talvez adrenalina ou simplesmente maldade pura, fez Marina engolir seco. Você não tem ideia de quem está lidando. Helena continuou, sua voz baixa e perigosa. Eu conheço promotores, delegados, juízes. Eu posso fazer você desaparecer desta casa e desta cidade com um telefonema. Posso fazer você perder não só este emprego, mas qualquer emprego. Posso garantir que sua mãezinha doente não receba mais nenhum tratamento em hospital nenhum. A menção à Dona Conceição fez algo se quebrar dentro de Marina. Ela olhou diretamente nos olhos de Helena e respondeu com uma firmeza que vinha de um lugar profundo.
A senhora pode tentar me destruir, pode tentar me calar, mas o senhor Antônio vale muito mais que qualquer ameaça. E a verdade, dona Helena, sempre aparece. Sempre. O contra-ataque de Helena foi rápido, brutal e assustadoramente bem orquestrado. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, Marina foi acordada por batidas fortes na porta de seu quarto. Eram 2 policiais acompanhados de Helena, Roberto e o advogado da família. Helena, com uma performance digna de atriz de cinema, estava com os olhos vermelhos como se tivesse chorado a noite toda. Oficiais, ela disse com voz embargada. Eu não queria acreditar, mas encontramos as provas. Ela estava roubando dinheiro e joias. Tem semanas que objetos estão desaparecendo e agora encontramos tudo no quarto dela. Um dos policiais, um homem de meia idade com uma expressão cansada de quem já viu de tudo, pediu licença e começou a revistar o pequeno quarto de Marina. E para horror absoluto dela, ele encontrou, dentro de sua mochila, guardadas em um saquinho, havia 3 pulseiras de ouro e um maço de dinheiro, cerca de R$ 5.000. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso foi plantado. Eu nunca pegaria nada. Dona Helena está me incriminando porque eu descobri que ela... Mas antes que pudesse completar, Helena a interrompeu com uma voz agora firme e carregada de indignação construída. Descobriu o quê? Que eu cuido do meu sogro? Que eu dedico minha vida a esta família enquanto você, uma oportunista, aproveitou nossa confiança para nos roubar? Roberto, ao lado da esposa, apenas acenava com a cabeça, confirmando cada palavra. O segundo policial já estava tirando as algemas. A cena que se seguiu foi de uma humilhação calculada para quebrar qualquer dignidade. Marina foi algemada ali mesmo, na frente de todos os funcionários da casa que Helena havia deliberadamente chamado para testemunhar. Seu Carlos tinha lágrimas nos olhos, mas não disse nada. Dona Marlene chorava abertamente, mas permaneceu em silêncio. Marina foi levada escada abaixo, passando pelo hall de entrada com suas estátuas caras e quadros de mestres, agora como uma criminosa. Helena caminhou atrás dela até a porta e, com uma voz baixa o suficiente para só Marina ouvir, sussurrou. Deveria ter aceitado minha oferta de ficar quieta. Agora você vai perder tudo. Na delegacia, Marina foi fichada, fotografada, teve suas digitais coletadas. A acusação formal era de furto qualificado mediante abuso de confiança. A fiança foi estabelecida em R$ 15.000, uma quantia que Marina não tinha e nunca teria. Foi na cela de detenção temporária, sentada em um banco de concreto frio, que Marina finalmente permitiu-se chorar. Não pela humilhação, não pela injustiça, mas pelo pensamento de sua mãe, descobrindo que ela estava presa, e pelo pensamento de Antônio, ficando completamente à mercê de Helena. Ela havia falhado. Havia tentado fazer o certo e falhado miseravelmente. Mas o que Marina não sabia é que Juliana estava, naquele exato momento, mobilizando recursos. A médica havia testemunhado tudo remotamente, através da câmera que ainda estava ativa. Tinha todas as gravações salvas, em 3 locais diferentes na nuvem, e estava sentada no escritório de um advogado especializado em direito criminal, que era, coincidentemente, ex-colega de faculdade dela. Dentro da mansão dos Almeida, Helena celebrava sua vitória aparente com uma taça de champanhe Dom Perignon. Ela havia neutralizado a ameaça, eliminado a testemunha inconveniente, e agora tinha carta branca para acelerar seu plano. Roberto, seu marido complacente, perguntou se não tinham sido muito duros com Marina. Helena o olhou com um misto de desprezo e diversão. Querido, você é patético. Aquela empregada quase destruiu tudo o que construímos. Agora volte a fazer o que você faz de melhor. Nada. Ela subiu até o quarto de Antônio, onde o patriarca jazia mais uma vez, em estado de semiconsciência, após a dose dupla de sedativos que Helena havia administrado mais cedo. Ela se inclinou sobre ele e disse: Acabou, sogro. Sua cuidadora foi embora e não volta mais. Agora sou só eu e você. E em breve, muito breve, vai ser só eu. Mas na segunda-feira seguinte, algo extraordinário aconteceu. A família Almeida havia organizado um almoço para discutir o assunto lamentável da cuidadora ladra, e também para a leitura oficial de alguns documentos patrimoniais, uma formalidade que o advogado da família insistiu em fazer. Estavam presentes
Helena e Roberto, Juliana e seu marido André, o filho mais novo Carlos Eduardo e sua esposa Amanda, além do advogado Dr. Mendes, do contador da família e de alguns membros mais próximos do conselho empresarial da Almeida Pharma. A mesa estava posta com a porcelana francesa, o cristal boêmio, os talheres de prata que cada um valia o salário mensal de uma pessoa comum. Helena estava radiante, com um vestido Chanel azul marinho e suas joias mais caras, confiante de que tudo estava sob controle. Foi quando o Dr. Mendes, o advogado, pediu licença para falar. Sua expressão era sombria, e ele olhou especificamente para Helena e Roberto antes de começar. Antes de procedermos com qualquer leitura de documentos, preciso informar que há questões legais sérias que surgiram nos últimos dias. Helena sentiu um frio na espinha, mas manteve seu sorriso impecável. Que questões, Dr. Mendes? O advogado acenou para alguém que estava esperando na sala ao lado. E então, para choque absoluto de Helena, entraram na sala de jantar. Marina, acompanhada de Juliana e de outro advogado que Helena não reconhecia, além de 2 investigadores particulares e, surpreendentemente, o delegado responsável pelo caso de furto. O delegado foi direto ao ponto. Senhora Helena Almeida, após investigação mais aprofundada conduzida nas últimas 72 horas, descobrimos que as acusações contra a senhora Marina Oliveira foram fabricadas. As joias encontradas em sua mochila tinham suas digitais, senhora Helena, não as dela. O dinheiro foi sacado de sua conta pessoal 3 horas antes de ser descoberto. Além disso, ele fez uma pausa dramática. Temos evidências de crimes muito mais graves. Helena ficou de pé tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo. Isso é ridículo. É uma conspiração desta... Ela apontou para Marina com um dedo trêmulo, incapaz de completar a frase. Juliana deu um passo à frente, segurando um laptop. Não, Helena. O ridículo é você pensar que poderia se safar. Eu instalei uma câmera no quarto do meu pai. Tenho tudo gravado. Tudo. Ela abriu o laptop e conectou-o ao projetor que normalmente era usado para apresentações empresariais. A tela enorme na parede da sala de jantar começou a mostrar as imagens. Helena entrando no quarto, preparando a seringa, administrando substâncias não prescritas, e então, o momento mais devastador, o áudio dela sussurrando para Antônio suas intenções. As palavras ecoaram pela sala silenciosa. Só mais algumas semanas, sogro. Só mais algumas semanas, e tudo que você construiu vai ser meu. O horror nos rostos dos outros membros da família era palpável. Amanda começou a soluçar. Carlos Eduardo estava branco como giz. Helena tentou uma última cartada desesperada. Vocês não entendem. Eu estava apenas... Ele estava sofrendo. Era misericórdia. Eu estava... Mas o delegado a interrompeu, mostrando um documento. Misericórdia? Os laudos toxicológicos que obtivemos mostram níveis perigosos de alprazolam e digoxina no sangue do senhor Antônio. Doses suficientes para matar, apenas administradas lentamente para parecer progressão natural da doença. Isso não é misericórdia, senhora. Isso é tentativa de homicídio qualificado. O investigador particular apresentou também os documentos financeiros mostrando o testamento falsificado, as transferências suspeitas que Helena havia começado a fazer de contas da empresa para offshores, todo um esquema de desvio de recursos que ela planejava executar assim que Antônio morresse. Roberto tentou defender a esposa, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Helena fez tudo por nossa família, por nossos filhos. Juliana o interrompeu com uma voz cortante. Ela fez por ela mesma, Roberto, e você foi conivente ou estúpido demais para ver. Provavelmente as duas coisas. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. A porta do corredor se abriu lentamente, e na cadeira de rodas empurrada por um enfermeiro particular que Juliana havia contratado, entrou Antônio Almeida. Ele estava frágil, ainda visivelmente debilitado, mas seus olhos estavam claros pela primeira vez em meses. Sem os sedativos constantes, com alimentação adequada e cuidados médicos reais que Juliana providenciara secretamente em uma clínica particular nos últimos 3 dias, o patriarca estava começando a se recuperar. Antônio olhou diretamente para Helena e, quando falou, sua voz estava rouca, mas firme. Eu ouvi tudo.
Cada palavra que você disse. Cada vez que você me envenenou, eu sentia, mas não conseguia reagir. Você me torturou, Helena. Torturou um velho doente por ganância. Helena negou freneticamente. Não, sogro. O senhor está confuso. Estavam manipulando o senhor. Eu só queria ajudar. Mas Antônio levantou uma mão trêmula para silenciá-la. Marina! Ele chamou, e a cuidadora se aproximou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Antônio pegou a mão dela com sua mão enfraquecida, mas calorosa. Você me salvou, filha. Quando todos acreditavam em aparências, você viu a verdade. Quando todos me abandonaram, você ficou. Helena fez então o que todo vilão encurralado faz. Explodiu em fúria descontrolada. Ela, essa empregada, ela não é nada. É lixo, é escória que eu recolhi da rua. Nunca vai ser da nossa família. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado. Foi Antônio quem respondeu, e suas palavras caíram como martelo. Ela já é parte da minha família. Ela tem mais dignidade, mais caráter em uma unha do que você em todo o seu corpo. E você, Helena, está fora, deserdada, expulsa e presa se houver justiça neste país. O delegado já estava fazendo um sinal para os policiais que esperavam na entrada. Helena foi formalmente presa ali mesmo, na sala de jantar que ela considerava seu território, algemada na frente da família que ela tentara manipular. Ela ainda gritava, agora revelando sua verdadeira natureza, xingamentos e ameaças que chocavam todos os presentes. Vocês vão se arrepender. Eu conheço gente poderosa. Vou processar todos vocês. Aquele velho idiota merecia morrer mesmo. As últimas palavras selaram completamente seu destino, confessando tudo na frente de testemunhas e com o áudio sendo gravado pelos investigadores. Roberto tentou seguir a esposa, mas Antônio o impediu com um olhar apenas. Você fica. Nós vamos ter uma conversa muito séria sobre até onde você sabia do que sua esposa estava fazendo. Roberto desmoronou na cadeira, o rosto nas mãos, e todos ali perceberam que ele talvez não soubesse dos detalhes, mas certamente havia ignorado os sinais, havia escolhido a conveniência da ignorância. Juliana olhou para o irmão mais velho com uma mistura de pena e desprezo. A família Almeida, tão perfeita por fora, estava se revelando podre por dentro, e a única pessoa genuína naquela mansão toda havia sido justamente aquela que eles consideravam inferior. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou como fogo. A prisão de Helena Almeida, nora de um dos empresários mais ricos da cidade, acusada de tentativa de homicídio e falsificação documental, virou manchete em todos os jornais. As redes sociais explodiram com comentários. Essa mulher é um monstro, dizia uma postagem com milhares de curtidas. Prender a cuidadora que só queria fazer o certo. Que mundo é esse? Comentava outra. Marina, que nunca imaginou ter seu nome em público, foi procurada por dezenas de repórteres. Ela recusou a maioria das entrevistas, mas em uma única declaração disse algo que tocou milhões. Eu só fiz meu trabalho. Cuidar de gente não é sobre dinheiro ou status. É sobre enxergar a humanidade em cada pessoa, especialmente quando elas estão mais vulneráveis. O Sr. Antônio me ensinou isso. Ele me tratou com mais dignidade, estando doente, do que muita gente saudável me tratou a vida inteira. O processo criminal contra Helena foi rápido, impulsionado pela quantidade absurda de evidências. As gravações em vídeo eram irrefutáveis. Os laudos toxicológicos confirmavam envenenamento sistemático. O testamento falsificado tinha perícia grafotécnica, que provava a fraude. Helena tentou alegar insanidade temporária, depois coação, depois tentou negociar delação premiada envolvendo outras pessoas que nem existiam. Nada funcionou. Ela foi condenada a 16 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, mais 4 anos por falsificação de documento, mais 2 anos por falsa acusação contra Marina. 22 anos no total, sem possibilidade de recurso em liberdade. Roberto, após investigação, foi considerado omisso, mas não diretamente culpado, recebendo pena menor de 3 anos em regime semiaberto por omissão de socorro. O casamento foi anulado, e os filhos do casal ficaram sob custódia de Juliana.
Mas o que realmente emocionou a cidade foi o que aconteceu 3 meses depois, quando Antônio já havia se recuperado consideravelmente. Ainda precisava de bengala e às vezes de cadeira de rodas para distâncias longas, mas sua mente estava clara. Seus olhos tinham voltado a brilhar com aquela inteligência afiada que construíra um império. Ele convocou toda a família para uma reunião formal no escritório da Almeida Pharma. Marina estava lá também, sentada um pouco afastada, porque ainda não se sentia confortável em ambientes tão formais. Ela usava um vestido simples, mas bonito, que Juliana havia insistido em comprar para ela, e pela primeira vez em muito tempo parecia relaxada. Antônio começou a falar, e todos escutaram em silêncio respeitoso. Eu passei meses nas mãos de alguém que deveria me proteger, mas me envenenava. Passei meses acreditando que minha própria família me abandonaria na primeira dificuldade. E eu estava certo sobre a segunda parte, não estava? Ele olhou especificamente para alguns primos e sobrinhos que nunca o visitaram durante a doença. Mas eu estava errado sobre uma coisa. Família não é sangue. Família não é sobrenome. Família é quem fica quando todo mundo vai embora. Família é quem te vê na sua pior versão e ainda assim te trata com dignidade. Ele estendeu a mão para Marina, que se aproximou hesitante. Marina Oliveira me salvou. Não só fisicamente, mas me lembrou que ainda existem pessoas boas neste mundo. Pessoas que não podem ser compradas ou corrompidas. O advogado Dr. Mendes abriu então uma pasta e começou a ler o Novo Testamento de Antônio, redigido com total lucidez e testemunhado por 3 advogados independentes. A fortuna seria dividida da seguinte forma: 40% para as instituições de caridade e hospitais públicos, como sempre fora sua vontade. 20% divididos igualmente entre Juliana e Carlos Eduardo, os filhos que demonstraram caráter. 10% para um fundo educacional para os netos. E 30% para choque de todos na sala, para Marina Oliveira, com a condição de que ela usasse parte desse dinheiro para criar uma fundação de apoio a cuidadores de idosos, oferecendo treinamento, suporte psicológico e reconhecimento profissional para essa categoria tão essencial e tão desvalorizada. Marina não conseguia processar o que estava ouvindo. 30% de 150 milhões eram 45 milhões de reais. Era um valor que ela nem conseguia conceber, que faria dela uma das mulheres mais ricas do estado. Ela começou a balançar a cabeça. Senhor Antônio, eu não posso aceitar isso, é demais, eu só fiz meu trabalho. Mas o velho patriarca segurou firme a mão dela. Você salvou minha vida, Marina. Você arriscou seu emprego, sua segurança, enfrentou alguém poderoso para fazer o que era certo. Isso não tem preço. Mas se tem recompensa. E você vai aceitar porque eu estou ordenando como seu patrão. Ele sorriu, aquele sorriso de avô que Marina aprendera a amar. Além disso, você tem uma mãe doente que precisa de tratamento. Dona Conceição vai ter os melhores médicos, os melhores hospitais, tudo que ela precisar. As lágrimas de Marina agora não eram de tristeza ou humilhação, mas de uma emoção avassaladora que ela não sabia nomear. Era gratidão, alívio, validação, reconhecimento, tudo misturado. Juliana se aproximou e abraçou Marina, sussurrando: Você merece cada centavo. Bem-vinda à família de verdade. Nos meses seguintes, a transformação foi impressionante. Marina não abandonou seu trabalho como cuidadora, continuou cuidando de Antônio até ele estar completamente recuperado, mas agora com todo o suporte e recursos necessários. Ela contratou uma equipe completa de enfermeiras e médicos para garantir o melhor cuidado possível. Usou parte do dinheiro para pagar o tratamento de Dona Conceição em um dos melhores hospitais oncológicos do país, e a mãe dela entrou em remissão completa após 6 meses de tratamento intensivo. Mas o projeto mais importante de Marina foi a Fundação Mãos que Cuidam, criada em parceria com Juliana e financiada com 15 milhões de reais de sua herança. A fundação oferecia cursos gratuitos de capacitação para cuidadores de idosos, suporte psicológico para profissionais da área que frequentemente lidavam com situações emocionalmente desgastantes e uma rede de apoio legal para cuidadores que fossem injustamente acusados ou maltratados por empregadores. A fundação também criou um sistema de certificação e reconhecimento profissional
que elevava o status da profissão, mostrando que cuidadores não eram empregadinhas, como Helena dissera com tanto veneno, mas profissionais essenciais que mereciam respeito e remuneração digna. A história de Marina e Helena viralizou nas redes sociais, não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Canais de notícias fizeram documentários. Podcasts de true crime dedicaram episódios inteiros ao caso. Mas o que mais impactou as pessoas eram os depoimentos de outros cuidadores que começaram a compartilhar suas próprias histórias de abuso, desrespeito e humilhação. A hashtag #respeito aos cuidadores alcançou milhões de visualizações, com pessoas do mundo todo marcando cuidadores que conheciam, agradecendo, reconhecendo, valorizando. Marina lia esses depoimentos toda noite e chorava, não de tristeza, mas porque finalmente sentia que sua luta tinha servido para algo maior. Quanto a Helena, sua queda foi completa e brutal. Além da prisão, ela perdeu absolutamente tudo. Roberto pediu o divórcio assim que foi possível, alegando que havia sido enganado. As amigas de alta sociedade que frequentavam seus brunches e spas abandonaram-na completamente, com medo de serem associadas ao escândalo. Os filhos, já adolescentes, recusavam-se a visitá-la na prisão, envergonhados e traumatizados pela verdade sobre a mãe. Helena tentou dar entrevistas da prisão, tentando se retratar como vítima das circunstâncias ou de uma sociedade que pressiona mulheres a conseguir segurança financeira de qualquer forma, mas ninguém comprava sua narrativa. Os comentários nas matérias sobre ela eram impiedosos. Ela mereceu cada segundo dessa sentença. Tentou matar um idoso indefeso e arruinar a vida de uma mulher inocente, que apodreça na cadeia. Isso é o que acontece quando a arrogância encontra maldade. A última vez que Marina viu Helena foi durante o julgamento final, quando foi chamada para depor como testemunha principal. Helena estava diferente, sem maquiagem, com o uniforme laranja da prisão, o cabelo sem escova, completamente despida da armadura de luxo que sempre usara. Quando Marina entrou no tribunal, Helena a olhou com um ódio tão puro, tão concentrado, que fez o ar parecer pesado, mas Marina não desviou o olhar. Ela olhou diretamente para Helena e viu não um monstro, mas uma mulher que havia destruído a si mesma por ganância. Quando chegou sua vez de falar, Marina disse algo que surpreendeu até os advogados. Eu não odeio a senhora Helena. Eu tenho pena. Porque a senhora tinha tudo, uma família, conforto, oportunidades, e escolheu jogar tudo fora. Eu tinha quase nada, e escolhi preservar minha dignidade. No final eu fiquei rica em todos os sentidos, e a senhora ficou pobre do único jeito que importa, pobre de caráter. O juiz, um homem sério de seus 60 anos que raramente demonstrava emoção, acenou com a cabeça após o depoimento de Marina e disse algo que ficaria registrado nos anais daquele tribunal. Este caso nos lembra de algo fundamental que a sociedade frequentemente esquece. Valor humano não se mede por conta bancária ou sobrenome. Dignidade não se compra em boutiques de luxo. E justiça, quando finalmente alcançada, é a coisa mais democrática que existe, porque alcança tanto a cobertura quanto o porão. Helena foi levada de volta para a prisão naquele dia, e Marina saiu do tribunal de braços dados com Antônio, que insistira em estar presente para apoiá-la. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de sábado, aconteceu algo que ninguém esperava, mas que, de certa forma, fazia todo sentido. Marina e Antônio se casaram em uma cerimônia pequena e íntima, no jardim da mansão. Não foi um romance que nasceu da situação, mas algo muito mais profundo, uma conexão entre duas almas que se reconheceram no momento mais difícil. Antônio, agora com 79 anos, mas visivelmente mais saudável e feliz, disse em seu discurso: eu construí um império, ganhei bilhões, conquistei respeito no mundo dos negócios. Mas aprendi o que realmente importa apenas quando estava morrendo, e uma mulher humilde me mostrou que bondade vale mais que qualquer fortuna. Marina não é minha enfermeira, não é minha funcionária. Ela é minha companheira, minha igual, minha família escolhida. Dona Conceição, já recuperada do câncer e radiante em seu vestido de festa, que Marina fez questão de comprar na loja mais cara da cidade, chorava de felicidade vendo a filha ser tratada como rainha. Juliana foi a madrinha, e em seu discurso disse:
Marina nos ensinou que heroísmo não está em capas ou poderes, mas em fazer o certo quando seria muito mais fácil não fazer nada. Ela é minha cunhada agora, mas já era minha irmã de coração. Os funcionários da mansão, seu Carlos e dona Marlene especialmente, estavam lá também, não mais como empregados, mas como convidados honrados. Seu Carlos disse para quem quisesse ouvir: "Eu trabalho nesta casa há 30 anos. Vi muita gente entrar e sair, mas nunca vi alguém com o coração tão bom quanto Dona Marina. Esta mansão finalmente tem uma dona que merece estar aqui." O caso virou até tema de estudo em faculdades de Direito e Psicologia. Professores usavam a história para discutir abuso de poder, dinâmicas familiares tóxicas e a importância de proteger os vulneráveis. Faculdades de enfermagem incluíram o caso Marina Oliveira em seus currículos como exemplo de ética profissional e coragem civil. O vídeo que contava sua história no YouTube alcançou 42 milhões de visualizações em 3 meses, com uma taxa de retenção de 78%, um número absurdamente alto para um vídeo de 50 minutos. Os comentários eram milhares. "Eu trabalho como cuidadora há 15 anos e já sofri muito desrespeito. Esta história me fez chorar, mas também me deu forças para continuar. Minha avó foi salva por uma cuidadora maravilhosa. Essa profissão precisa de muito mais reconhecimento. Helena representa tudo que está errado com nossa sociedade. Marina representa tudo que está certo." 1 ano depois do casamento, Antônio e Marina anunciaram a criação de um hospital público especializado em geriatria, totalmente gratuito, com 200 leitos e estrutura de primeiro mundo. O hospital seria administrado pela Fundação Mãos que Cuidam e levaria o nome de Hospital Dona Conceição Oliveira, em homenagem à mãe de Marina, que havia lutado contra o câncer. Na inauguração, Marina fez um discurso que foi assistido por milhões online. "Eu era uma mulher pobre que precisava de um emprego para salvar minha mãe. Fui humilhada, atacada, presa injustamente, mas eu nunca desisti de fazer o que era certo. E hoje estou aqui não porque sou especial, mas porque a bondade ainda vale alguma coisa neste mundo. Este hospital é para todos que já foram invisíveis como eu fui, para todos que já foram tratados como menos apenas por terem menos. Saúde não é privilégio. Dignidade não é privilégio. E eu vou dedicar o resto da minha vida para provar isso." Antônio estava ao lado dela, segurando sua mão, visivelmente emocionado. Ele sussurrou para ela, mas os microfones captaram: "Você me salvou e agora vai salvar milhares. Eu sabia que você era especial desde o primeiro dia." Marina sorriu, aquele sorriso genuíno de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Ela olhou para as câmeras e disse: "A todos os cuidadores, enfermeiros, profissionais de saúde que estão assistindo, vocês são heróis. Não deixem ninguém dizer o contrário. E se alguém tentar humilhar vocês, lembrem-se, caráter não tem preço, mas sempre tem recompensa." A história de Marina Oliveira e Helena Almeida tornou-se um símbolo de algo muito maior. Representava a luta entre aparência e essência, entre crueldade e bondade, entre arrogância e humildade. Representava a ideia de que a verdade, por mais que demore, por mais difícil que seja o caminho, eventualmente prevalece. E representava principalmente que as pessoas mais valiosas em uma sociedade, frequentemente, não são aquelas com títulos pomposos ou contas bancárias recheadas, mas aquelas que, na quietude de sua bondade diária, cuidam dos vulneráveis sem esperar reconhecimento. Marina não era mais a cuidadora invisível com a mochila surrada, mas ela nunca esqueceu quem era, nunca perdeu sua essência. Ela continuou visitando comunidades carentes, dando palestras em escolas públicas, sentando-se no chão para conversar com outros cuidadores sobre suas dificuldades, porque Marina entendia algo profundo. Ela não havia subido na vida, ela havia elevado sua profissão inteira com ela. E Helena? Na prisão, ela tinha muito tempo para refletir sobre suas escolhas. Há relatos de que nos primeiros meses ela permaneceu em negação, acreditando que seus contatos conseguiriam tirá-la dali. Depois veio raiva, culpando todos exceto ela mesma. Eventualmente, segundo psicólogos da prisão, ela entrou em depressão profunda ao perceber a magnitude do que havia perdido. Não apenas a fortuna ou o status, mas sua própria família, seus filhos, que não queriam mais saber dela.
O marido que a desprezava. Ela havia trocado tudo, absolutamente tudo, por uma ganância que no final não lhe trouxe nada além de uma cela fria e o desprezo universal. Se houve arrependimento genuíno ou apenas autopiedade, ninguém sabe ao certo. Mas a verdade inegável era que Helena construíra sua própria prisão muito antes de ser fisicamente presa, uma prisão de arrogância, maldade e valores distorcidos. A lição final que ecoou por todo o país foi simples, mas poderosa. O caráter de uma pessoa se revela não no palco iluminado do sucesso, mas nos bastidores escuros da adversidade. Marina foi testada repetidamente, humilhada publicamente, ameaçada em seu ponto mais vulnerável, e ainda assim não vacilou. Helena teve todas as vantagens possíveis, todo o conforto, toda a segurança, e ainda assim escolheu o caminho da maldade. No final, a cuidadora humilde tornou-se rainha, e a nora arrogante tornou-se prisioneira. A fortuna mudou de mãos, mas mais importante que isso, a verdade foi revelada e a justiça foi servida. E em cada lar onde um idoso é cuidado com carinho, em cada profissional que trata seus pacientes com dignidade, mesmo quando ninguém está olhando, o legado de Marina Oliveira continua vivo, lembrando a todos que a humildade vence a arrogância, sempre, e que a verdade pode demorar, mas nunca, nunca falha. Se você conhece uma cuidadora, um enfermeiro, alguém que dedica sua vida a cuidar dos mais vulneráveis, marque essa pessoa nos comentários e diga obrigado. E se você já foi humilhado, mas venceu, se já foi considerado invisível, mas provou seu valor, conte sua história, porque cada história de vitória da bondade sobre a maldade fortalece todos nós e constrói um mundo onde Marina possa ser a regra, não a exceção.